Seu corpo está tendo uma conversa sem você. E agora mesmo, ele provavelmente está dizendo todas as coisas erradas. Nos próximos 16 minutos, você vai descobrir por que algumas pessoas entram em uma sala e atraem atenção magneticamente, enquanto outras simplesmente desaparecem. Não se trata da sua aparência física. Trata-se dos 40 microsinais que você envia a cada segundo e que nem sabe que existem. Aqui está o que realmente está acontecendo. Seu cérebro capta expressões faciais mais rápido do que você consegue piscar. Sua voz atinge certas notas que atraem ou repelem as pessoas sem que elas saibam o porquê. Sua postura literalmente muda o quão confiante você se sente em menos de 2 minutos. E todos ao seu redor estão inconscientemente contando pontos. Vamos consertar tudo isso. Sem mudanças falsas de personalidade, sem fingir ser outra pessoa, apenas pequenos ajustes que criam resultados massivos. Pense nisso como afinar um instrumento. No momento, você está tocando fora do tom e todos podem ouvir, mesmo que não consigam explicar o porquê. No quinto minuto, você estará 50% mais atraente. Ao final, você entenderá exatamente por que cada conversa, cada interação e cada oportunidade tem sido mais difícil do que precisava ser. E mais importante, você saberá exatamente como consertar isso. Capítulo 1. O reset da postura. Vamos começar com a base de como o mundo percebe sua presença física. Levante-se agora mesmo. Sério, levante-se. Observe como você está parado. Seus ombros provavelmente estão voltados para frente e seu pescoço está projetado para fora, como se estivesse perpetuamente olhando para uma tela. O que, sejamos honestos, você provavelmente está. Sua coluna parece um ponto de interrogação. E a pergunta é: por que ninguém me leva a sério? Aqui está o ajuste de 5 centímetros que muda tudo. Puxe os ombros para trás até que fiquem alinhados com as orelhas. Agora, imagine um fio puxando do topo da sua cabeça. Seu queixo se encaixa naturalmente. Seu peito se abre. Sua presença literalmente se expande. Não se trata apenas de parecer mais alto. Quando você fica assim por 2 minutos, você realmente se sente mais confiante e menos estressado. Seu corpo engana seu cérebro para ser mais atraente. Você se sente mais poderoso e esse sentimento transparece em tudo o que você faz. Capítulo 2. Domínio das microexpressões. Movendo-se da sua estrutura para os sinais sutis em seu rosto. Seu rosto está tendo 40 conversas por segundo e você não foi convidado para nenhuma delas. Agora mesmo suas sobrancelhas provavelmente estão levemente franzidas. Essa é a sua cara de concentração, mas para todos os outros, ela grita inacessibilidade, ou pior, raiva. Você está literalmente usando uma placa de "não perturbe" na testa. A correção é estupidamente simples. Levante as sobrancelhas 1 milímetro. Não uma expressão de surpresa total, apenas o suficiente para abrir o rosto. E isso sinaliza abertura e interesse. Pessoas que fazem isso são vistas como muito mais acessíveis e até mais inteligentes. Agora, para a boca, o neutro não é realmente neutro. Uma boca completamente relaxada é lida como desaprovação. A solução? Vire os cantos para cima 1 grau. Não um sorriso, apenas o indício de um. Pense na Mona Lisa, não no Coringa. Aqui está o teste. Olhe no espelho e pense em pizza. Esse é o seu rosto de repouso ideal. Levemente positivo, naturalmente caloroso e acidentalmente atraente. É engraçado como pensamentos sobre comida resolvem problemas faciais, mas enfim, o que funcionar está valendo. Capítulo 3. O triângulo do contato visual. Agora vamos dominar a forma mais intensa de conexão humana. Você olhou para as pessoas de forma errada a vida inteira, e elas definitivamente notaram. A maioria das pessoas faz aquele feixe de laser assustador, fixo em um olho só, como se estivessem tentando ler almas, ou fazem aquele ping-pong ansioso, pulando entre os olhos como se estivessem assistindo tênis. Ambos matam a atração. Entre na técnica do triângulo. Desenhe um triângulo imaginário entre os olhos e a boca de alguém. A cada 3 a 5 segundos, mude seu olhar para um ponto diferente. Isso cria um engajamento dinâmico, sem intensidade.
Mostra interesse sem intimidação e confiança sem agressividade. A regra dos 3 segundos muda tudo. 3 segundos de contato visual, 1 segundo de pausa para a boca ou um gesto. Depois retorne por mais 3. É o ritmo da atração natural. Muito tempo parece predatório. Muito pouco parece fraco. Este é o ponto ideal. Mas aqui está o que ninguém te conta. Em grupos, você se torna o sol. 3 segundos por pessoa enquanto você fala, girando como se estivesse distribuindo cartas. Todos se sentem incluídos. Todos se sentem vistos. E de repente você é a pessoa mais magnética da conversa. Capítulo 4. Otimização da frequência vocal. Sua presença é vista, mas sua autoridade é ouvida através de suas cordas vocais. Sua voz tem uma frequência, e a da maioria das pessoas está errada. Totalmente errada. O ponto ideal para uma voz atraente é mais baixo que sua voz nervosa, mas mais alto que sua voz grossa forçada. A maioria dos oradores nervosos fala agudo e tenso, aquele som estridente que grita: "Por favor, não me julgue." Enquanto isso, os que tentam compensar baixam demais, aquela voz de autoridade falsa que todo mundo percebe. Aqui está sua técnica de calibração instantânea. Murmure no seu tom normal de fala. Agora murmure sua nota mais baixa e confortável. Sua voz ideal é exatamente o ponto médio entre as duas. É mais baixa do que você pensa, mas mais alta do que você fingiria. A respiração define tudo. A respiração nervosa acontece no peito. A respiração confiante acontece na barriga. Coloque a mão no seu estômago. Se ele não se move quando você fala, você está estrangulando seu carisma. Tente isso agora mesmo. Diga olá a partir do seu peito. Agora coloque a mão na barriga. Respire fundo e diga a partir daí. Essa segunda voz, essa é a que é lembrada. Essa é a que consegue encontros. Essa é a que consegue empregos. Engraçado como alguns centímetros de posicionamento de ar mudam sua vida inteira. Capítulo 5. O método do espelho. Além dos seus próprios sinais, você deve aprender a se harmonizar com os outros. Espelhamento não é cópia, é química. Quando alguém se inclina e você se inclina 3 segundos depois, o cérebro dessa pessoa se sente conectado a você. Eles liberam substâncias químicas de ligação. Eles não percebem conscientemente que você está espelhando. Eles apenas sentem, de repente, que você os entende, que vocês estão na mesma sintonia. Mas todo mundo faz isso errado. Eles espelham instantaneamente como robôs. Copiam tudo, incluindo hábitos nervosos. Tornam-se máquinas de fotocópia humanas. E nada mata na atração mais rápido do que sentir-se ridicularizado. O atraso de 3 a 5 segundos é obrigatório. Eles cruzam os braços. Você espera, depois ajusta sua posição naturalmente. Eles se inclinam para trás. Você conta até 3. Depois muda de posição casualmente. Tem que parecer coincidência. Aqui está um movimento avançado que ninguém conhece. Espelhe a energia, não apenas a posição. Eles ficam animados e falam mais rápido. Você aumenta sua energia para 70% da deles. Eles desaceleram e ficam pensativos. Você reduz para acompanhar. Você se torna o parceiro de dança emocional deles e, de repente, cada conversa parece fluir perfeitamente porque realmente está. Capítulo 6. Silêncio estratégico. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é absolutamente nada. O silêncio é sua arma secreta e você tem pavor dele. Observe o que acontece nas conversas. Alguém termina de falar e você pula imediatamente como se o silêncio fosse lava. Como se uma pausa de meio segundo pudesse matar todos. Você está tão ocupado esperando sua vez que esquece de criar impacto. A pausa de poder muda tudo. Alguém te faz uma pergunta. Conte até 2 antes de responder. Não para ser dramático, mas para sinalizar que você está realmente pensando, que a pergunta deles importa e que sua resposta tem peso. Depois de apresentar um ponto importante, faça uma pausa. Deixe a ideia assentar. Deixe-a respirar. A maioria das pessoas corre para preencher o silêncio com explicações fracas. Elas diluem seu poder com falatórios nervosos. Mas você deixa suas palavras pairarem no ar como fumaça. Aqui está o que o silêncio realmente faz.
Ele cria tensão, tensão boa, do tipo que faz as pessoas se inclinarem para a frente, do tipo que as faz investir. Cada pausa é um micro suspense, e os humanos naturalmente precisam saber o que vem a seguir. Então eles prestam atenção, eles se engajam, eles se lembram. Capítulo 7. Arquitetura de perguntas. Para manter a conexão viva, você deve mudar a forma como coleta informações. Você está fazendo perguntas sem saída e se perguntando por que as conversas morrem. Como foi seu dia? Bem, conversa assassinada. O que você faz? Marketing. Outra vítima. Você está lançando granadas conversacionais que explodem em silêncio. Perguntas são multiplicadores de atração, mas apenas se criarem expansão, não contração. Em vez de como foi seu dia, tente qual foi a melhor parte do seu dia. Em vez de o que você faz, tente qual é a parte mais interessante do que você faz. A fórmula de acompanhamento é ouro puro. O que quer que eles respondam, você replica com como foi isso ou como você se sentiu com isso. Você não está entrevistando a pessoa, você está convidando-a a compartilhar sua experiência, suas emoções e sua história. Aqui está o segredo da atração. As pessoas não lembram o que você disse. Elas lembram como você as fez sentir. E nada é melhor do que ser genuinamente ouvido quando você faz perguntas que permitem que as pessoas se revelem. Elas associam esse sentimento a você. Elas literalmente se tornam viciadas em falar com você porque você é a única pessoa que realmente as permite. Capítulo 8. Geografia de gestos. Suas mãos são os auxílios visuais para sua história verbal. Suas mãos estão fazendo 60% da conversa e elas estão dizendo principalmente, estou nervoso. Agora mesmo, você provavelmente faz uma de três coisas. Esconde-as nos bolsos como se fossem armas. Agita-as por aí como se estivesse orientando aeronaves. Ou trava as mãos como se estivesse rezando para que esta conversa termine. Todos assassinos de atração. Sua caixa de gestos fica a 30 centímetros do seu tronco, dos quadris aos ombros. Essa é a sua zona de poder. Qualquer coisa dentro parece fraco. Qualquer coisa fora parece desequilibrado. Mas dentro dessa caixa, você comanda a atenção sem exigi-la. Domine estes três gestos. O campanário, pontas dos dedos juntas ao apresentar um ponto, mostra confiança sem arrogância. A abertura, palmas abertas a 45 graus ao explicar, mostra honestidade e abertura. O varrimento, movimento horizontal controlado, ao descrever progresso, mostra visão e liderança. Mas aqui está o verdadeiro segredo. Combine seus gestos com suas palavras com um atraso de 0,5 segundo. Diga grande, depois mostre grande. Diga precisamente, depois faça um gesto preciso. Seu corpo se torna uma legenda para suas palavras. E de repente, tudo o que você diz tem o dobro do impacto, porque agora você fala duas línguas fluentemente e todos entendem ambas. Capítulo 9. Eliminação de sinais de estresse. Para projetar poder verdadeiro, você deve parar os vazamentos de energia nervosa. Você está transmitindo ansiedade em todos os canais e todos estão recebendo o sinal. Os 7 comportamentos de conforto estão matando sua atratividade. Tocar o rosto, mexer no cabelo, ajustar as roupas, mudar o peso, inquietar-se com objetos, limpar a garganta e checar o celular desnecessariamente. Você faz pelo menos 3 desses em cada conversa. Estes são comportamentos de autoapaziguamento. Seu corpo está tentando se acalmar. Mas para quem assiste, eles gritam insegurança. Eles anunciam fraqueza. Eles deixam as pessoas inconscientemente desconfortáveis, porque a ansiedade se espalha como um bocejo. A técnica de eliminação é brilhantemente simples. Escolha um objeto para segurar. Uma caneta, uma bebida ou seu celular virado para baixo. Isso se torna sua âncora. Quando sentir o desejo de se inquietar, você aperta suavemente sua âncora. Toda a energia nervosa é canalizada para uma ação invisível. Mas aqui está o movimento avançado. Substitua hábitos nervosos por hábitos de poder. Em vez de tocar o rosto, toque o queixo de forma pensativa. Em vez de mudar o peso, firme os pés na largura dos ombros e ocupe seu espaço.
Transforme sinais de ansiedade em sinais de autoridade. Mesma energia, mensagem completamente diferente. E de repente o que te fazia parecer nervoso agora te faz parecer atencioso, centrado e confiante. Capítulo 10: O efeito composto. Finalmente, reunimos tudo para criar uma nova versão de você. Tudo o que você acabou de aprender está prestes a se multiplicar. É aqui que a transformação se torna inevitável. Você não vai usar essas técnicas separadamente. Isso é coisa de amador. Você vai empilhá-las como juros compostos. Postura mais contato visual igual a presença. Adicione otimização de voz. Agora você tem autoridade. Acrescente espelhamento. Conexão magnética. Inclua silêncio estratégico. Você se torna literalmente impossível de ignorar. O cronograma de 24 horas é o seguinte. Primeira hora, reset de postura e rosto. Você já está 20% mais atraente. Horas 2 a 6, integração de voz e contato visual. 40% de melhora. Dia 1 completo. Prática de gestos e espelhamento, 60% de transformação. No terceiro dia, o efeito composto entra em ação. Estas não são mais técnicas separadas. Elas são sua nova configuração padrão. Aqui está o que ninguém espera. Momentum social. Quando você se apresenta de forma diferente, as pessoas respondem de forma diferente. Elas se inclinam mais. Assim você espelha melhor naturalmente. Elas se engajam mais profundamente. Assim suas perguntas ficam mais ricas. O sucesso gera sucesso. Cada interação positiva torna a próxima mais fácil. Você saberá que está funcionando quando as pessoas começarem a dizer que há algo diferente em você. Quando as conversas durarem mais sem esforço. Quando você se pegar sendo confiante sem tentar. Quando a rejeição parar de parecer pessoal porque você finalmente entende. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser perfeitamente calibrado. 16 minutos atrás você era diferente. Aquela versão de você já está obsoleta. Você agora possui a arquitetura invisível da atração. A postura que muda sua química. As microexpressões que sinalizam calor. O contato visual que cria conexão. A voz que comanda a atenção. Truques não são. São suas capacidades naturais finalmente liberadas. Amanhã você entrará em uma sala de forma diferente. Não porque esteja fingindo ou atuando, mas porque entende o jogo que todos estão jogando sem saber. A avaliação inconsciente constante, a sinalização primitiva, o sistema de pontuação oculto, e agora você sabe como vencer. Comece com uma técnica, domine-a por 24 horas, depois adicione outra. Na próxima semana, você estará irreconhecível, não diferente. Apenas finalmente visível, finalmente ouvido, finalmente magnético. A regra de 1% de melhora diária significa que em 100 dias você está completamente transformado. Não através de cirurgias ou mudanças extremas. Apenas pequenos ajustes construindo uma mudança massiva. Sua jornada começa agora. Fique mais ereto. Suavize o rosto, baixe a voz. Ocupe seu espaço. Bem-vindo à sua nova realidade. Aquela em que você é finalmente tão atraente quanto sempre deveria ser. Se essas mudanças psicológicas mudaram a forma como você vê seu próprio potencial, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando as dinâmicas sociais ocultas que foram mantidas longe de você. Comece a construir seu futuro magnético hoje. A próxima descoberta virá em breve.